Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio. Ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso no comecinho do vídeo. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar pro e-mail ddmeia-noitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, ou depois da meia-noite. E não se esqueçam de se tornarem membros do canal e participarem oficialmente da tropa. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Roberto Succo nasceu no dia 3 de abril de 1962, em Veneza, na Itália. Ele era filho de Nazario Succo, que era um policial, e Maria Lehmann, que era dona de casa, e a família morava em um bairro chamado Mestre. No ensino médio, ele estudou na escola secundária Liceu Científico Morim de Mestre, que é mais focado em ciências, línguas, história e arte. Mas ele não era o tipo de criança que costumava ter muitos amigos e também não era um aluno excepcional. Ele tirava notas medianas, notas nem muito altas e nem muito baixas. E enquanto seus colegas de classe já estavam ali com os hormônios à flor da pele, pensando apenas em garotas, Roberto era o completo oposto. Ele tinha, no total, zero interesse nisso e ele preferia passar o tempo sozinho e isolado de todo mundo. E exatamente por conta dessa sua personalidade, muitas pessoas o consideravam estranho e um tanto quanto assustador. Mas, claro que não era apenas porque ele gostava de ficar sozinho, claro que não. Em várias ocasiões, quando ele estava no ônibus, no transporte público, ele começava a gritar com pessoas completamente aleatórias, apenas porque elas não haviam lhe oferecido o seu assento. E ele também tinha um hobby um tanto quanto preocupante. Ele gostava muito, até demais, de torturar pequenos animais, como por exemplo ratos e lagartos. E de acordo com ele, ele fazia isso para pesquisa. Pois é. Ele queria entender melhor o corpo humano, mas como ele não iria matar alguém, pelo menos não naquele momento, ele pegava esses animais e os levava para o seu quarto para fazer o que ele bem quisesse, já que ele proibia qualquer pessoa de entrar ali. E por incrível que pareça, realmente ninguém entrava. Outro grande padrão entre serial killers que Roberto tinha era o fato de que ele vivia uma situação bem complicada em casa. A sua mãe era uma mulher extremamente controladora que não aceitava que ele não fosse o melhor aluno de sua classe e que não se destacasse na escola. Ela achava que o fato de ele não ter notas perfeitas era porque ele não se esforçava o suficiente. O que eu não sei se era verdade ou não. E sempre que ela brigava com ele, sendo que todas eram muito violentas, chegando até a ser físicas, ele falava pra ela que um dia ele seria tão famoso que apareceria em todos os jornais locais. O que realmente aconteceu, mas não da forma que ela gostaria. Mais tarde, uma professora de Roberto chegou a dizer que em um certo dia ele chegou na escola com alguns arranhões no rosto e quando ela perguntou pra ele o que tinha acontecido, ele falou que tinha caído da sua scooter, mas mais tarde ele chegou a admitir que a sua mãe havia feito aquilo com ele. Então, como uma forma de ficar em casa o menos tempo possível, ele começou a fazer vários esportes, como ginástica, atletismo e futebol. Que, por sinal, ele era muito bom e ele achava que se ele se destacasse nos esportes, a sua mãe teria orgulho dele, mas parecia que não importava o que ele fizesse, nada era o suficiente. Então, ele decidiu se livrar dela. Na noite de domingo, dia 12 de abril de 1981, quando Roberto estava com 19 anos de idade, ele e a sua mãe tiveram outra briga, porque ele chegou a pedir o carro do pai emprestado. O carro era um Alfa Romeo, mas ela disse que não.
E ela fez isso porque ele dirigia de uma forma extremamente perigosa e adorava acelerar o máximo que conseguia. E, consequentemente, ela ficava com medo que ele se envolvesse em algum tipo de acidente. E toda vez que ele pegava o carro emprestado, ela passava a noite em claro. E naquela noite ela não queria fazer isso. Então ele foi até a cozinha, pegou uma faca, apontou para si mesmo e disse que iria tirar a própria vida. E com isso, Maria, que estava com 41 anos de idade, tentou impedi-lo. E na mesma hora, ele começou a atacá-la até que ela morresse. No total, ele a esfaqueou 32 vezes no peito, no pescoço e na cabeça. E em seguida, após matar a sua própria mãe, ele desligou todas as luzes da casa e esperou pelo pai. Nazário, que estava com 53 anos de idade na época, chegou em casa por volta das 11h30 da noite. E antes mesmo que ele pudesse fazer qualquer coisa, o seu filho o atacou pelas costas com uma machadinha. E ele até tentou lutar e se proteger, mas Roberto colocou um saco de nylon em sua cabeça e ele morreu sufocado. Após cometer esses crimes brutais, ele arrastou os corpos dos pais até o banheiro e os colocou dentro da banheira, onde ele cobriu com água e cal, para poder atrasar o processo de decomposição e fazer com que eles tivessem mais tempo para fugir ou até mesmo bolar um plano. Ele também tentou limpar o apartamento, mas como viu que era muito trabalho, porque ele passou horas e horas e não ficava perfeito, ele desistiu e foi embora. No dia seguinte, ele pegou a pistola do pai e o seu carro e seguiu em direção a uma comuna italiana chamada Brescia, que fica na região de Lombardia, onde morava o seu tio, irmão de Nazário. Inicialmente, ele tinha pensado em chegar na casa do tio e confessar tudo, mas quando ele chegou lá, ele perdeu a coragem. Quer dizer, pelo menos é isso o que ele disse. E eu digo isso porque durante todo o tempo ele agiu como se nada tivesse acontecido, super relaxado, tranquilo, fazendo piadas, maior paz. Ao sair de Brescia, ele voltou para sua cidade e ficou dirigindo completamente sem rumo. Ele até chegou a voltar para sua casa e ficou lá um tempo com os corpos de seus pais ainda no banheiro. E mais tarde, ele saiu da cidade novamente e foi em direção à antiga Iugoslávia, que hoje em dia não existe mais. Enquanto isso, os vizinhos da família Succo começaram a estranhar um pouco o fato de que Maria não havia aberto as persianas, sendo que já era segunda-feira. E isso era esquisito porque toda vez que eles acordavam, ela já estava do lado de fora na varanda, regando as plantas, cantarolando e super feliz. Mas eles não pensaram muito sobre isso, eles apenas imaginaram que ela, o marido e o filho tinham viajado para o fim de semana e que no final do dia, ou até mesmo no dia seguinte, eles estariam de volta. Já na delegacia onde Nazário trabalhava, os seus colegas acharam sim bem esquisito o fato de ele não ter aparecido na segunda-feira, sendo que ele era o tipo de pessoa que nunca faltava, mas ao mesmo tempo, exatamente pelo fato de ele nunca faltar, eles apenas imaginaram que ele poderia ter ficado doente ou algo do tipo, então ele teria uma razão muito plausível para isso. Mas, mesmo assim, 2 de seus colegas foram até o seu apartamento e, como ninguém atendeu, eles apenas deixaram um bilhete e voltaram para o trabalho. Porém, quando na terça-feira ele não apareceu novamente, eles perceberam que tinha uma coisa muito errada. Então, os mesmos amigos que haviam ido no dia anterior voltaram até lá, mas novamente, nenhuma resposta. E por conta disso, eles olharam a garagem e viram que o carro de Nazário não estava na garagem. E com isso, eles decidiram entrar no apartamento só para checar se estava tudo bem. Com o auxílio dos bombeiros, eles usaram a escada para acessar a varanda e conseguiram entrar pelas portas. E aparentemente tudo estava normal, não parecia que alguém tinha invadido o local e não tinha sinal de luta. Mas quando eles chegaram no banheiro, eles se depararam com aquela cena terrível. Logo em seguida, eles encontraram a faca ensanguentada na cozinha e pelo estado dos corpos, dava para saber que os assassinatos haviam sido muito brutais, com muita violência, e rapidamente os policiais notaram que o terceiro membro da família não estava em lugar nenhum. Depois que eles perceberam isso, não foi muito difícil somar 1 mais 2 e perceber quem era o responsável pela morte de Nazário e Maria. Então, a polícia entrou em contato com a sua família, incluindo o seu tio, e o tio contou tudo o que havia acontecido, sobre a visita dele, e até perguntou se não teria como Roberto não saber que seus pais estavam mortos, considerando que ele havia agido 100% normal. Mas os policiais lhe disseram que não tinha como ter essa possibilidade e que devido às circunstâncias,
ele estava sendo considerado como o principal suspeito e que eles precisavam encontrá-lo o mais rápido possível. Felizmente, eles o encontraram apenas 2 dias depois, quando ele estava saindo de uma pizzaria em San Pietro na Tison, que ficava perto da fronteira com a Iugoslávia, e ele só foi encontrado tão rápido porque uma pessoa reconheceu o carro de Nazário estacionado, e apesar de o carro estar com a placa roubada, a pessoa achou o comportamento de Roberto muito esquisito e suspeito. Quando a polícia chegou no local, ele até tentou resistir um pouco, apontou a arma para eles, mas no final acabou desistindo. E inicialmente ele ficou falando que ele era inocente, que ele não havia matado os pais. Depois ele começou a falar que ele era um agente secreto. E durante o percurso até mestre, ele começou a ter comportamentos ainda mais estranhos. Em um certo momento parecia que ele estava tendo alucinações, depois parecia que ele estava super confuso. Depois ele começou a resmungar, dizendo que ele era inocente, até que ele ficou em completo silêncio. Mais tarde, em um outro dia, quando ele estava sendo levado da delegacia até um psicólogo em Veneza, ele surtou dentro do carro e começou a atacar o policial que estava do seu lado, mas felizmente ele conseguiu contê-lo antes que ficasse muito machucado. Alguns dias depois, os policiais o levaram de volta à cena do crime, o apartamento dos pais, onde ele morava, e assim que ele pisou lá, como um clique, um passe de mágica, ele começou a confessar tudo. E quando perguntado qual o motivo pelo qual ele matou os pais, ele falou que a sua mãe não o amava e que ele vivia se sentindo excluído da própria família. E ele também falou quão controladora ela era e também como ela fazia ele se sentir inútil e que ele só queria liberdade. E ele acreditava que a única forma de conseguir liberdade era matando a mãe. Já o seu pai, que era um homem que Roberto respeitava muito, ele sempre brigava com o filho quando ele pegava o carro emprestado porque ele dirigia rápido demais. Esses eram os motivos. Quando o relatório do seu psicólogo ficou pronto, foi concluído que Roberto Succo sofria de esquizofrenia paranoide e que, na verdade, ele não se lembrava do dia dos assassinatos. Ele conseguia se lembrar perfeitamente do dia anterior e do dia seguinte, mas o dia em questão não ia de forma nenhuma. E por conta disso, por conta do seu problema mental, o tribunal decidiu que ele não poderia ser enviado para a prisão, porque definitivamente lá ele não teria o tratamento que precisava, e ao invés disso, ele foi condenado a 10 anos em uma clínica psiquiátrica em Reggio Emilia. No começo, ele deu bastante trabalho para os funcionários da clínica. Ele dizia que tinha claustrofobia e que não iria conseguir se adaptar em um ambiente tão fechado, mas depois de um tempo, com a ajuda dos seus psicólogos, ele foi mudando seu comportamento aos poucos. Ele até conseguiu terminar os exames do ensino médio e se formou, e ainda mais surpreendente era que ele pretendia fazer faculdade. Então, logo em seguida, ele se matriculou na Universidade de Parma para estudar geologia. Na mesma época, ele começou a conversar com um padre chamado Domenico Franco, e nas cartas que ele enviava, ele falava sobre os seus pensamentos mais obscuros e violentos. Como, por exemplo, ele falava que não tinha sentimentos, que se sentia isolado e que estava vivendo o maior pesadelo da sua vida. Mas, mais que isso, ele também admitiu que em diversas ocasiões tinha desejado matar os seus colegas de classe. 5 anos depois, Roberto Succo decidiu que estava na hora de fugir da prisão e ser livre. Afinal, ele havia matado os pais por conta disso e depois do ocorrido, do crime terrível que ele cometeu, ele ficou ainda mais restrito. Quem diria? E se vocês acham que em algum momento ele realmente queria melhorar e estava tentando verdadeiramente, não, ele não estava. Durante todo esse tempo, ele estava planejando o seu plano de fuga. Acontece que, como ele estava fazendo a faculdade, o diretor da clínica lhe deu uma permissão especial para que ele pudesse frequentar as aulas, mesmo após todos os psicólogos falarem que não era uma boa ideia, porque eles não viam uma melhora no seu comportamento. Tanto que em uma das cartas que ele escreveu para o padre, ele falou que sentia vontade de matar os seguranças, que eram 5, e que ele conseguiria fazer isso facilmente, na maior paz, quando eles estivessem o levando para a faculdade. E ele também disse que só não fazia isso porque ele queria ser livre. E ele conseguiu se segurar tão bem por 1 ano que ele recebeu permissão para frequentar as aulas sozinho. Pois é. Então, no dia 15 de maio de 1986, quando ele saiu da clínica para ir para a aula,
Ele apenas mudou a rota e foi para a estação ferroviária mais próxima e entrou em um trem para Gênova. E ele simplesmente desapareceu aos 24 anos de idade. Ao chegar em Gênova, ele continuou a viagem até a França usando documentos falsos. E aí vocês se perguntam, Geise, como diabos ele conseguiu documentos falsos? Então, algumas semanas antes da sua fuga, ele precisou renovar a sua carteira de identificação da Itália. E então, ele fez uma pequena modificação, assim, bem leve, que no caso, ao invés de ser Roberto Succo com S, ele colocou com Z. Ao chegar na França, ele conseguiu alguns trabalhos de curto prazo, mas eventualmente ele decidiu voltar para o mundo do crime, onde ele fazia alguns furtos, assaltos, enfim, mas não demorou muito tempo até que ele decidisse entrar para crimes mais violentos, como estupro e assassinato. Tudo começou quando no dia 1º de dezembro ele invadiu a casa de uma mulher enquanto usava uma meia para cobrir a cabeça e então a abusou sexualmente sob a mira de uma arma. E mesmo com todo esse trauma e com a meia, ela foi capaz de dar uma descrição para a polícia e disse que o homem era musculoso e tinha olhos cinzas muito intensos. Acontece que apenas uma semana antes, essa casa já havia sido invadida por Roberto e essa mulher morava com o pai, que era um psicólogo, e a única coisa que foi roubada foi um digitafone que ele usava para gravar as suas sessões de terapia. Com base nessas informações, a polícia fez um retrato falado para divulgar pela mídia, mas nada surgiu disso e à medida que o tempo ia passando, a sede de sangue de Roberto ia aumentando cada vez mais. Um tempo depois, a polícia foi chamada até um boate na cidade de Toulon, após 2 homens começarem a brigar do lado de fora por conta de uma mulher. Um desses homens, que era um criminoso local chamado Jack Volpe, recebeu um tiro no estômago, que atingiu a sua coluna, e por conta disso, ele nunca mais andou. Já o outro homem, que era conhecido na região apenas como André, era obviamente o responsável pelo tiro. Então, após a polícia conversar com as testemunhas, eles conseguiram rastrear o tal André até um quarto no Hotel Primar. E no dia 2 de janeiro, os policiais Michel Morandin e Claude Ayazzi foram lhe fazer uma pequena visitinha. Mas assim que André percebeu o que estava acontecendo, ele começou a atirar nos 2 homens. E no processo, Claude acabou caindo na escada e quando ele conseguiu meio que dar uma recuperada, ele viu seu colega de trabalho, Michel, implorando pela sua vida, implorando por misericórdia, enquanto o tal André apontava uma arma para sua cabeça. Mas infelizmente, segundos depois, Michel estava morto e o seu assassino havia fugido e desaparecido do mapa. Por volta das 6 horas da manhã do dia 2 de abril de 1987, um sargento da polícia chamado André Castillo deixou sua casa na comuna de Tresserve, em Saboia, para poder ir para o trabalho, mas infelizmente o seu corpo foi encontrado no lago Annecy, em Vayres-du-Lac, algumas horas depois. Ele estava caído em uma poça de sangue, ao lado do seu carro, que por sinal ainda estava com a ignição ligada. Inicialmente, os policiais pensaram que era um caso de um acidente de carro, mas, logo em seguida, eles encontraram as cápsulas da arma utilizada para matar André e, após uma análise, foi descoberto que ele havia sido assassinado com a sua própria arma, que era um revólver de 9mm. Durante a investigação, os detetives conversaram com as pessoas que moravam ali na região e que haviam visto alguma coisa, e muitas delas falaram sobre um homem que estava observando a vizinhança no dia anterior. Mas, infelizmente, nenhuma delas conseguiu se lembrar de nenhuma característica do homem, além do fato de que ele estava usando um uniforme militar. Nos dias seguintes, 4 casas foram assaltadas na região e apenas uma semana depois, um carro foi roubado junto com algumas mercadorias em Aix-en-Provence. 3 semanas depois, uma mulher chamada France Woodin foi sequestrada dentro do próprio carro. Na mesma noite, um taxista foi agredido e apenas uma hora depois, um médico chamado Michel Astou desapareceu sem deixar nenhum rastro. 6 meses depois, a polícia finalmente encontrou o carro do pai de Roberto, o Alfa Romeo, na cidade de Lausanne, na Suíça, e dentro do porta-malas tinha um uniforme militar e a arma da vítima, André Castillo. Em outubro, a esposa do dono de uma loja de móveis chamada Claudine do Chossal, que tinha ido para sua casa de veraneio em Meton de Saint-Bernard para poder cuidar do jardim, não voltou para casa. Então, o seu marido ficou muito preocupado porque ela não costumava ficar lá tanto tempo assim, principalmente porque ela só tinha ido para cuidar, dar uma checada ali nas plantas.
E ela acabou sendo encontrada dentro do banheiro com um tiro na cabeça, sem roupa e com sinais claros de abuso sexual. E após uma análise, foi descoberto que ela havia sido assassinada exatamente com a arma que havia sido roubada do policial André Castillo. E algumas semanas depois, o corpo do médico Michel Astou, que já estava desaparecido há 6 meses, foi encontrado e ele também tinha sido assassinado com a mesma arma. E todas as dúvidas que existiam até esse momento, se os casos estavam conectados ou não, finalmente foram respondidas e todos estavam. Mas, mesmo assim, ainda não tinha nenhuma evidência que pudesse levar ao assassino, nenhuma amostra de DNA, nenhuma impressão digital e nem mesmo nenhuma pegada. A partir dos depoimentos das testemunhas, principalmente de vítimas anteriores que não haviam sido assassinadas, a polícia conseguiu descobrir que o suspeito era europeu e que tinha um sotaque francês ou italiano. Apesar de que isso mudava um pouco, algumas pessoas disseram que ele tinha um sotaque alemão, enquanto outros disseram que era iugoslavo, espanhol ou holandês. Além disso, eles sabiam que as vítimas sempre eram abordadas quando elas estavam sozinhas e elas eram intimidadas com uma arma, o que fazia com que elas obedecessem ao agressor. Depois disso, ele passou a ser conhecido na mídia como o assassino da lua cheia, enquanto outros jornalistas também o chamavam de o assassino poliglota. Mas depois tiveram alguns jornalistas que decidiram optar ali por seguir um pouco da descrição que se tinha do assassino e começaram a chamá-lo de o assassino do uniforme militar. Acho que todos nós podemos concordar que o primeiro, o assassino da lua cheia, era o mais interessante de todos, porque o resto, cruz credo. A esse ponto, todas as agências de aplicação de lei da Europa já estavam de olho, procurando ali por Roberto Succo, sem ainda saberem o seu nome. Alguns dias depois, André/Roberto reapareceu na Suíça após roubar um posto de gasolina e fazer 2 pessoas de refém, sendo uma delas uma mulher chamada Nicole Veillette e o seu filho de 15 anos de idade. Depois de um tempo, ele libertou os 2 e pouco tempo depois, acho que no mesmo dia, ele sequestrou e abusou sexualmente de 2 outras mulheres. Ainda no mesmo ano, ele atacou novamente, ele sequestrou uma motorista de táxi e a obrigou a levá-lo de Genebra até Berna, e durante todo o período ele ficou repetindo que estava sendo procurado pela polícia e que não tinha nada a perder, ou seja, basicamente dizendo que se ela tentasse alguma coisa, ele a mataria sem problema nenhum. Porém, ela teve uma coragem gigantesca que pouquíssimas pessoas teriam nessa situação, onde ela pulou do carro em movimento e felizmente ela conseguiu sobreviver apenas com pequenos ferimentos. Depois disso, Roberto parou o carro e continuou seu caminho a pé através dos trilhos de trem da estação de Berna. O que ele não sabia era que a polícia havia cercado a área e estava esperando por ele, mas novamente ele sacou a sua arma, começou a atirar, ferindo alguns policiais e, pasmem, mas ele conseguiu fugir de novo, pela milionésima vez. Dessa vez, ele invadiu um apartamento para poder ficar escondido lá dentro e quando as 2 moradoras, que eram 2 mulheres, chegaram no local, na casa delas, ele as abusou sexualmente sob a mira de uma arma. E uma das coisas que é mais doido nesse caso, assim, bem surreal mesmo, é o fato de que geralmente as mulheres o ajudavam, sem obviamente saber que ele era um assassino extremamente violento e maluco. E sempre após algum crime, ele encontrava alguma mulher que o ajudava de alguma forma e eventualmente eles começavam meio que um namoro por um tempo. Isso sempre funcionava, mesmo que ele surgisse do nada, pelo fato de que ele era considerado um homem muito bonito e charmoso, e ele definitivamente usava todo o charme que ele tinha para conseguir o que ele bem queria. No meio tempo, a polícia conseguiu encontrar o seu apartamento em Toulon, na França, que ficava em um bairro conhecido como Little Chicago, que naquela época era uma área bem perigosa. E dentro do seu apartamento foram encontradas algumas coisas interessantes. Uma delas era o ditafone do psicólogo que ele havia roubado, e ele usou o ditafone para gravar várias coisas, ou melhor, várias confissões, onde ele falava super orgulhoso de todos os crimes que ele havia falado e dava para ouvir claramente o seu sotaque italiano. Além disso, também foram encontrados vários documentos falsos e os nomes variavam bastante, ia de André, Kurt, Paul, Fred, entre outros, entre milhares outros.
E em cada foto, ele estava um pouco diferente da anterior, o que dificultou muito para que a polícia conseguisse obter uma descrição correta, e por conta disso, eles liberaram para o público 4 imagens onde retratavam o mesmo homem, mas com diversas personalidades diferentes. E foi assim que o seu apelido mudou para o assassino com os olhos de gelo. A esse ponto, ele era uma das pessoas mais procuradas pela Europa e com mandado de prisão na Itália, França e Suíça. Em fevereiro de 1988, uma jovem de 16 anos de idade chamada Sabrina, que morava em Aix-les-Bains, ela foi até a delegacia da cidade e disse que ela reconhecia aquele homem, só que ela o conhecia como Kurt. Na verdade, eles tinham um relacionamento sério há alguns meses e eles tinham acabado de terminar praticamente há pouquíssimo tempo, depois que ela começou a desconfiar de algumas coisas. Uma das coisas que chamou muito a sua atenção era o fato de que toda vez que ele a visitava, ele estava com uma aparência diferente. A desculpa que ele deu para isso era que ele era um agente secreto e sempre que ele sumia por semanas ou meses, ele falava que havia sido chamado para uma missão ou para algum treinamento de arma em um local secreto. Claro. Em uma certa ocasião, na verdade, ele até a levou até um celeiro para dizer que ali era o local do seu treinamento. E pasmem, mas aquele celeiro era exatamente o local onde o médico Michel Astou havia sido encontrado. Ela também disse que ele amava visitar a região de Annecy e que ele costumava invadir algumas casas de veraneio e então eles ficavam lá um tempo, obviamente após conferirem, ou melhor, ele conferir, que não tinha ninguém. Os dois também costumavam viajar bastante para a Itália e muitos outros lugares. E em uma dessas viagens, ele lhe disse que vinha de uma pequena cidade perto de Veneza e até confessou o assassinato de seus pais. Na delegacia, Sabrina ainda conseguiu se lembrar que o pai de Kurt, Roberto, era um policial da Itália e que ele, Roberto, tinha nascido no dia 3 de abril. E finalmente, após essa bomba de informações gigantescas, a polícia da cidade em que ela foi lá, falar tudo isso, entrou em contato com a polícia da Itália e após lhe enviarem algumas fotos, foi descoberto que Kurt, o assassino dos olhos azuis, cinzas, enfim, era Roberto Succo. No dia 28 de fevereiro, a polícia o encontrou no bairro onde ele cresceu, chamado Mestre. No momento, ele estava dirigindo um carro roubado indo em direção até a sua cidade e então ele acabou sendo parado em um bloqueio policial. Novamente, ele tentou fugir, como sempre, só que dessa vez ele falhou miseravelmente. Ao ser alcançado pelos policiais, ele estava segurando uma faca de cozinha e dentro do carro foram encontradas algumas identificações falsas, além de 60 mil francos franceses, 4.000 liras, alguns dólares americanos, libras esterlinas, um cheque, um cartão roubado e um mapa com a sua rota de fuga até o norte da África. Ele até tentou dizer que não era Roberto Succo, mas a esse ponto realmente não adiantava mais nada que ele falasse, porque eles tinham várias fotos de vários lugares e tinham provas de que ele havia cometido vários crimes em muitos lugares diferentes. Quando eles chegaram na delegacia, eles foram recebidos por diversos jornalistas e assim como um serial killer extremamente arrogante como ele era, ele começou a assobiar e a acenar para todo mundo. Durante seu interrogatório, ele disse que era um homem francês chamado Jean-Louis Cloat, mas pouco tempo depois ele admitiu ser Roberto Succo e parecia genuinamente orgulhoso de todos os seus crimes. Ele até chegou a dizer que se sentia como o Rambo, vestindo a sua jaqueta de couro preta e jeans com botas de estilo militar. Ele confessou todos os seus assassinatos sem demonstrar nenhum pingo de remorso. No assassinato de André Castillo, tudo aconteceu porque Roberto estava dormindo dentro do carro e quando o policial bateu em sua janela e pediu os documentos, ele simplesmente saiu, atirou em André, roubou a sua arma e foi embora como se nada tivesse acontecido. Ao ser perguntado sobre Frances Woodin, que era a vítima que havia sido sequestrada e que o corpo não foi encontrado até hoje, ele disse que a manteve em cativeiro por semanas e após matá-la com uma faca, ele jogou seu corpo no mar. E em relação ao sequestro de Michel Astou, continua um mistério até hoje, ele nunca deu uma explicação clara para sua motivação.
Após ser detido, Roberto se recusou a comer ou beber qualquer coisa e apenas um dia depois ele tentou fugir ao escalar para o telhado da prisão estadual de alta segurança de Treviso. Mas tudo isso só fez com que ele atraísse a imprensa local e, assim comprometido a sua mãe, quando ele ainda era uma criança, ele realmente ficou famoso e apareceu na primeira página de todos os jornais. Como ele era um cidadão italiano, a Itália se recusou a extraditá-lo para a França, que era o local onde ele havia cometido boa parte dos crimes. E, obviamente, isso só fez com que as autoridades francesas ficassem pistola, com muita raiva, porque era um absurdo isso. Tipo, entendemos, mas ele matou uma galera na França, né? Então, assim, complicado. E chegou ao ponto de um juiz chegar a dizer que toda aquela situação era cômica. Na prisão, Roberto foi avaliado novamente e, assim como seu relatório psiquiátrico de 1981, esse de 1988 também dizia que ele sofria de esquizofrenia paranoide e que ele era um grande perigo para a sociedade. Então, por conta disso, em maio ele foi internado em uma instituição de segurança máxima. Lá, 4 oficiais o vigiavam o tempo inteiro e até mesmo no momento em que os outros presos e pacientes, enfim, ficavam socializando, tendo o tempo ali de buenas no pátio, ele ficava sozinho com os guardas e, na verdade, o único momento que ele tinha sozinho, ele mesmo, era quando ele estava dormindo. E uma coisa que eu sempre falo em todos os casos de serial killers desse canal é uma coisa que eu acho bizarra: o fato desses caras terem fãs. E com Roberto Succo não seria diferente. Ele vivia recebendo cartas de suas fãs, que geralmente eram mulheres jovens, e que elas diziam que ele era o Rambo italiano. Novamente, vemos as pessoas romantizando serial killers extremamente violentos e perigosos, como se não houvesse amanhã. Tanto que outra coisa muito absurda era o fato de que as pessoas não conseguiam acreditar que ele era capaz de ser tão violento assim e que era capaz de cometer todos os crimes que ele cometeu, porque ele era muito bonito pra isso. Sério. No dia 22 de maio de 1988, quando os guardas foram até a sua cela, eles o viram deitado na cama com o travesseiro cobrindo o rosto. Mas aquilo não alarmou muito, não chamou muita atenção, porque os presos costumavam fazer isso por conta da luz que entrava na cela. Então, para que eles conseguissem dormir, eles sempre faziam isso. Mas, ao voltarem na manhã seguinte, ele ainda estava na mesma posição. E foi então que eles perceberam que Roberto Succo tinha tirado a própria vida usando um saco de lixo. E o travesseiro era apenas para esconder o saco de lixo. Ao seu lado tinha um bilhete que dizia o seguinte: quando eles disserem que estou morto, não fique muito triste. Estarei ouvindo o canto dos pássaros. No dia 26 foi realizada uma pequena cerimônia e em 1991, uma jornalista francesa chamada Pascale Froment escreveu um livro contando a sua história e mais tarde ele inspirou um filme. E é isso, gente. Esse foi o caso surreal de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar pro e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite. E não se esqueçam de se tornarem membros do canal e participarem oficialmente da tropa. E é isso, até semana que vem!